bem-vindos a mais um vídeo da série Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Battarelli e o tema de hoje é, continuando a série de Mashiach. Qual é a personalidade de Mashiach? Quando Mashiach chegar, qual é a personalidade dele? Mashiach é humano. Ele é humano, ele será humano. Mashiach e a era messiânica é o fim do último para o mundo, é o último fim, a parte final, é o último capítulo, pré-concebido desde o início, para o qual o mundo foi criado. A era messiânica, o Deus já criou o mundo pensando exatamente na era messiânica. Mashiach, portanto, é uma das coisas que precedem a criação. Então, o Mashiach, ele vem antes da criação. Isso se refere, no entanto, ao princípio e alma de Mashiach. No nível real do mundo físico, Mashiach é um ser humano. Mashiach é um ser humano nascido de forma normal de pais humanos. A única qualificação sobre suas origens é que ele é um descendente do rei Davi através da linhagem de seu filho Salomão. Então, Mashiach tem o espírito de Mashiach, a alma de Mashiach foi pré-concebida antes da criação. Mas, para essa alma, ela tem que habitar um corpo humano. E esse corpo é humano de pais humanos. Que quando chegar a hora certa, como eu vou explicar mais para frente, eu não, né? Vou passar o conhecimento do Zohar. Essa alma vai entrar no corpo desse ser humano que será Mashiach. Desde o seu nascimento, sua justiça aumentará continuamente e em virtude de suas ações, por isso ele tem que ser humano, merecerá níveis sublimes de perfeição espiritual. Mashiach em cada geração. Cada geração teve um Mashiach, só que essa alma divina não entrou no corpo desse ser humano, que era um Mashiach em potencial. Qualquer tempo é um tempo potencial para a vinda de Mashiach. Então, qualquer tempo sempre teve... por isso que falava, agora no ano tal, Mashiach era para vir. Mas aconteceu alguma coisa que não elevou o mundo e aí Mashiach não veio. E a pessoa que estava predestinada a ser Mashiach nem soube e passou. Isso não significa, no entanto, que no momento apropriado ele de repente emergirá do céu para aparecer na terra, ou seja, no tempo apropriado, que Hashem sabe qual é o tempo e os sábios acreditam que esse tempo está muito perto, ele vai se revelar, ou seja, essa alma vai entrar no corpo da pessoa predestinada e ele vai se revelar. Pelo contrário, Mashiach já está na Terra. Um ser humano de grande status santo, um tzadik, como se costuma falar em hebraico, aparecendo e existindo em cada geração. Então, cada geração já teve um Mashiach em potencial. Ele só não se revelou. Em cada geração nasce um progênie de Judá, da tribo de Judá, apto a ser o Mashiach de Israel, ou seja, um progênie do povo judeu, que está apto para ser o Mashiach de Israel. Aí nesse corpo vai entrar o espírito de Mashiach. No dia em particular que marca o fim da galuta, o fim do exílio judeu, quando o Mashiach redimir Israel, quando ele resgatar Israel, a alma pré-existente, ou seja, a alma que já existia antes da criação, e única de Mashiach, é uma alma só, guardada, entre aspas, né, mantida no Jardim do Éden, no Jardim do Éden de outrora, o Jardim do Éden original, descerá e será concedida a esse tzadik, ou seja, a alma vai vir e vai entrar no corpo desse tzadik.
O Rabino Moshe Sofer resume este princípio em sua resposta. Quanto à vinda do descendente de Davi, é preciso colocar a seguinte premissa. Moisés, o primeiro redentor de Israel, atingiu a idade de 80 anos e não sabia, nem sentia, nem tinha ideia que ele redimiria Israel. É a mesma coisa com Mashiach. Moisés não tinha noção da grandiosidade dele e da alma dele. Mesmo quando o santo, bendito seja ele, disse para Moisés, venha e eu o enviarei para Faraó. Isso está em Êxodo 3:10. Ele recusou, Moisés recusou, ele não queria aceitar essa missão. Então, assim será com o Redentor final. O próprio predestinado para ser Mashiach vai ter a mesma condição de Moisés. Ele não vai saber e vai achar que ele não tem mérito para isso. Vamos abrir aspas. No mesmo dia em que o Beit HaMikdash, ou o templo sagrado, foi destruído, nasceu alguém que, em virtude de sua justiça, está apto a ser o Redentor. Então, no mesmo dia que destruiu o Beit HaMikdash, nasceu uma pessoa que estava apto a ser o Redentor do povo judeu. No momento apropriado, Deus se revelará a ele e o enviará. Então, no momento certo, Deus vai se revelar a essa pessoa que será o Mashiach. E então, o enviará e ele habitará sobre ele o espírito de Mashiach. Então, quando chegar a hora certa, Deus se revela para essa pessoa, envia para ela o espírito de Mashiach, que está escondido e oculto acima até a sua vinda. Então, o espírito de Mashiach está oculto lá em cima, até chegar a hora de Deus revelar. Assim, encontramos também com Saul que o espírito da realeza e do Espírito Santo, que ele não tinha sentido de maneira nenhuma. Saul não percebeu nem o Espírito da realeza, nem o Espírito Santo. Ele não percebeu de jeito nenhum que estava já dentro dele. Veio sobre ele depois que ele foi ungido, depois que ungiu, que Saul foi ungido, aí sim ele percebeu que o Espírito Santo veio sobre ele. O tzadik, ele mesmo não percebe esse potencial. Então o tzadik, a pessoa apta a ser Mashiach, ou ser um profeta gigantesco, como foi Moisés, o maior de todos, ele não percebe esse potencial nele mesmo, ele não faz a mínima ideia. Por causa dos nossos pecados, muitos tzadikim já faleceram. Ou seja, já era para ter acontecido Mashiach, já era para ter chegado Mashiach, mas devido aos pecados do povo judeu, os tzadikim foram morrendo e não se revelaram como Mashiach, por culpa dos pecados do povo judeu. Nós não merecemos que o espírito messiânico fosse conferido a eles. Ou seja, o povo não mereceu até agora que o espírito messiânico fosse conferido a esses tzadikim que morreram. Não era a hora. O mundo ainda não estava pronto. O mundo ainda não está, só vai estar quando chegar. Eles estavam aptos e apropriados para isso, mas as suas gerações não estavam aptas. Então, quer dizer, o tzadikim, os tzadikim, que é o plural de tzadik, eles estavam prontos, mas a geração desses tzadikim não estavam prontas para a redenção de Mashiach. Isso explica porque o Rav Akiva, o Rabino Akiva, consideraria Bar Kokhba como um Mashiach. Isso está em Talmud Yerushalayim, Ta'anit 4.5. Veja também Hilchot Melachim 11.3. Yeshuot Meshicho e Harishon, capítulo 4. Além disso, explica uma discussão no Talmud Sinédrio 98b sobre o nome de Mashiach, com diferentes autoridades sugerindo Shiló, sugerindo Inon,
sugerindo Hanina e sugerindo Menachem, que é o Rebbe de Lubavitch, que era um predestinado a ser Mashiach, mas a geração não mereceu. Você acha isso em Yeshuot Meshicho e Yom Hasheni, capítulo 3, que o termo Mashiach é um acrônimo desses 4 nomes. Acrônimos são as iniciais, as primeiras letras de cada nome. Cada escola escolheu o nome do seu próprio mestre. Isso foi Rashi quem disse. A implicação é clara. Cada escola considerava seu próprio mestre como o Mashiach potencial mais provável daquela geração, em virtude de sua santidade e perfeição. Veja o Rabino Tzadok HaKohen Peri Tzadik, Devarim 13. Nas gerações posteriores, também encontramos a mesma atitude entre os discípulos do Rabino Isaac Luria, o famoso Baal Shem Tov, e o Vilna Gaon, o Rabino Haim Davi Azulay e muitas outras personalidades extraordinárias, como declarado explicitamente em seus escritos. Todos eles eram Mashiach em potencial, mas as gerações da época não mereceram. C. O caráter e qualidades de Mashiach. Quais serão o caráter e as qualidades de Mashiach? O Espírito de Deus repousará sobre ele, um espírito de sabedoria e compreensão, um espírito de conselho e poder, um espírito de conhecimento e de medo de Deus. Ele será inspirado com o medo de Deus e não julgará com a visão de seus olhos, nem decidirá de acordo com a audição de seus ouvidos. Ele julgará os pobres com justiça e decidirá com equidade os humildes da terra. Ferirá a terra com a vara da boca e matará os ímpios com o sopro dos lábios. A justiça será o cinto de seus lombos e a fé o cinto de suas rédeas. Isso está em Isaías 11, de 2 a 5. Através de seu conhecimento, meu servo justificará os justos para muitos. Isso está em Isaías 53, 11. Então, através do conhecimento dessa pessoa, desse tzadik especial, o servo de Deus justificará os justos para muitos. Você acha isso? Isaías 53, 11. Aspas. Eis que o meu servo será sábio. Ou seja, eis que o servo de Deus, Mashiach, será sábio. Será exaltado, será elevado, será muito elevado. Isso está em Isaías 52, 13. Sua sabedoria, ou seja, a sabedoria de Mashiach, excederá até do rei Salomão. Ele será maior do que os patriarcas, maior do que todos os profetas depois de Moisés. E em muitos aspectos ainda mais exaltado do que Moisés. Sua estatura e honra excederão a de todos os reis diante dele. Ele será um profeta extraordinário, perdendo apenas para Moisés. Só perde na grandeza de profecia para Moisés, com todas as qualidades espirituais e mentais que são pré-requisitos para ser dotado com o dom da profecia. Como um pastor fiel, ele já se preocupa tanto com seu povo que ele se ofereceu para sofrer todos os tipos de agonia para garantir que nenhum único judeu de todos os tempos será perdido. Ou seja, nenhum judeu, desde que surgiu o primeiro judeu, vai ser perdido. Mashiach vai resgatar todos. Mashiach meditará sobre a Torá e estará preocupado com as mitzvot, ou com os mandamentos. Ele ensinará todo o povo judeu e os instruirá no caminho de Deus.
Ele prevalecerá sobre Israel para seguir e observar a Torá, ou seja, ele vai ensinar e fazer com que todo Israel siga e observe a Torá. Repare nas suas violações e lute as batalhas de Deus. Mashiach vai lutar as batalhas de Deus. Mashiach irá revelar completamente novas ideias, tornando manifestos os mistérios ocultos da Torá. Ou seja, os grandes mistérios ocultos da Torá serão manifestados. A tal ponto que a Torá aprendida no mundo atual, o que a gente aprende hoje, e já fica abismado com o conhecimento, principalmente da Kabbalah, será vã em comparação com a Torá de Mashiach. Ou seja, o que a gente aprende hoje, praticamente nada com o que Mashiach vai nos ensinar. Embora Mashiach venha em primeiro lugar a Israel, ou seja, Mashiach chega primeiro para o povo judeu, todas as nações, ou seja, toda a humanidade, reconhecerão sua sabedoria e sublimidade e se submeterão ao seu governo, ou seja, Mashiach será um governante para toda a humanidade, para todos os povos. Ele os guiará e os instruirá também. Então, Mashiach vai guiar todos, judeus e não judeus. Não há necessidade de Mashiach realizar sinais e maravilhas. O Mashiach não tem necessidade de fazer milagres, realizar maravilhas para provar a si mesmo, para provar que ele é Mashiach. Mas, no entanto, ele assim o fará. Ou seja, Mashiach vai realizar sinais, milagres e maravilhas. Então, que Mashiach venha agora. E eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.